Graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos mais uma vez na Escola de Cristo para aprendermos com a sua palavra. A palavra de Deus quer transformar a nossa vida, porque esse é o propósito de Deus. Ela foi escrita para que ela possa penetrar em nossa vida e nos tornar pessoas melhores. Então precisamos nos render à palavra. E nós estamos conversando sobre a vida de José, como essa história fenomenal, espetacular, tem verdades importantes para a minha vida e para a sua vida, para a gente compreender que em meio aos desafios dessa vida, Deus não abandona os seus filhos, assim como não abandonou a José. E nós precisamos aprender sobre isso. E aí, para aprendermos sobre essas verdades, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, que privilégio nosso de poder elevar o nosso pensamento, a nossa mente ao Senhor, sabendo que nós não sabemos orar, como diz a tua palavra, nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pega os méritos de Jesus e as nossas orações débeis e fracas, faz a tradução e leva até o trono da graça. Isso chega lá como um aroma suave pelos méritos de Jesus. Obrigado por tudo, fale ao nosso coração, nós queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Aqui está. Nós vamos então aprender no livro de Gênesis sobre a história de José. Continuar, nós estamos falando sobre isso. Lembra que José foi vendido para os seus irmãos quando tinha 17 anos. Foi então para a casa de Potifar. Lá Deus o abençoou, mas o diabo não deixa barato. A mulher de Potifar tentou pegar José e José então foi fiel a Deus. Como cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Foi levado à prisão. Na prisão ele continuou sendo fiel a Deus e lá ele decifrou pela graça de Deus 2 sonhos do padeiro e do copeiro, e depois o faraó teve um sonho e que ninguém conseguia decifrar, então foi mandado chamar José, e José ali, quando o faraó diz, ouvi dizer que está em ti a capacidade de interpretar sonhos, José disse, não está em mim, é Deus, é em Deus que revela e ele te dará a resposta, faraó. E José interpretou, e aí José foi elevado para a categoria de governador, ou seja, o primeiro-ministro abaixo de faraó. Estava José resolvendo tudo, e José deu as estratégias. Olha, faraó, é preciso que construa grandes armazéns em cada cidade e pegue 1/5, 20% de toda a produção nos 7 primeiros anos. E aí José estava agora administrando. Passou-se os 5 anos de muita fartura e começou os anos da seca. 2 anos de bastante seca. E agora? A seca atingiu também a terra de Canaã. Quando estava então na terra de Canaã, era necessário também suprir as necessidades da família de Jacó. Então Jacó pede aos seus filhos que desça ao Egito para comprar alimento. E aí quando desce, nós vamos perceber aqui, no capítulo 42, diz aqui, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos, por que estáis aqui a olhar uns para os outros? Descei e comprai alimento lá no Egito. Aí diz aqui, verso 6, José era o governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José, os seus irmãos reconheceu, porém não se deu a conhecer, e lhe falou asperamente, e lhe perguntou, de onde vens? Responderam, da terra de Canaã, para comprar alimento. Aí José começa a dizer que eles eram espias, e aqui José, quando ele se prostra, José lembra do sonho que ele teve quando eles estavam atando molhos, de cereal, e o cereal de José ficou em pé e os outros se curvaram. José lembra disso, e aí os seus irmãos não reconhecem. Aquele rapaz estava completamente mudado, 17 anos, agora estava com 30 anos, ele foi elevado, então estava com 37 anos, 20 anos se passaram, estava completamente diferente, era o poderoso agente, era o poderoso governador do Egito, responsável por tudo, e os irmãos ali nem imaginavam. E aí José agora começa a buscar, ele queria saber, ele queria descobrir se aqueles irmãos dele haviam mudado,
ou continuava ainda como aquelas pessoas más, ruins, que o vendeu para Faraó, o vendeu para o Egito como escravo. E ele queria saber como era tratado o seu irmão Benjamim, que ficou lá, que era muito mais novo. E ele então agora começa algumas estratégias. A primeira estratégia foi dizer que eles eram espias. E aí, diante disso, eles começaram a confessar: não, nós somos espias, não, nós somos filho de um mesmo pai, nós somos em 12. Um já não existe e o outro ficou com ele. Pronto, quando José sabe que Benjamim está lá, e José então agora começa a buscar situações para que Benjamim pudesse vir, para que ele pudesse ver o rosto de Benjamim. Então José disse: olha, então vocês vão ficar presos aqui até que um de vocês vá buscar o seu irmão e traga. Só que aí passou 3 dias, José percebeu que não dava para manter eles aqui, porque a família ia passar fome. Então José os chama e diz: olha, vocês então vão voltar, só vai ficar um aqui. E agora, quando vocês voltarem, precisa trazer o seu irmão mais velho para que eu possa provar se vocês estão falando a verdade ou não, ou se não vocês realmente são espias. E falou asperamente, duramente com aqueles irmãos. E sabe quem ficou preso? Foi Simeão. Simeão foi o pior dos irmãos quando vendeu José, era o mais raivoso contra José, e então ele ficou preso. E aí eles voltam, quando chega lá e conta para o pai, você acha que o pai Jacó ia permitir isso? Trazer o seu filho? Não, porque era o filho ainda amado da sua esposa Raquel. Nesse instante, só que o tempo vai passando e o alimento vai acabando e a fome vai se aumentando, Jacó começa a ceder. Então Jacó começa a dizer que era necessário que eles voltassem para comprar alimento. Então, diante disso, eles disseram: olha, o governador lá disse que nós só poderíamos ver a face dele se levássemos nosso irmão Benjamim, para que ele pudesse verificar se isso era verdade ou não. Então, o que acontece? Benjamim é levado. E aí nós temos aqui a estratégia, José, então, quando os irmãos chegam, encontram-se com José, José pede para ir a comer com ele lá na sua casa. Ao chegar lá, José manda colocar comida na disposição exata, do mais velho até o mais novo. Só que na comida de Benjamim ele coloca 5 porções a mais para ver qual era a reação dos irmãos. Mas os irmãos haviam mudado. Eles agora já eram outras pessoas convertidas pelo poder do Espírito Santo. E aí José continua fazendo mais. José, então, depois que eles comem com José, aí no capítulo 44 do livro de Gênesis, então José os despede, manda encher os animais de alimento e coloca o seu copo dentro do saco de Benjamim. E aí, quando eles estão saindo felizes da cidade, agora com alimento, de volta para casa com Simeão e com Benjamim, pouco tempo, quando eles estavam saindo da cidade, chega então o mordomo de José e os para e diz: olha, como é que vocês fizeram isso? Tratando o governador dessa forma, vocês retribuíram o bem pelo mal, vocês roubaram a taça, o copo de ouro do governador que ele adivinha, sabe? Aquilo foi uma tragédia. E eles disseram: aquele servo, diz aqui 44, verso 9, aquele dos teus servos com quem for achado esse copo, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Aí o servo disse, então lhe respondeu: seja conforme a vossa palavra, aquele a quem achar será meu escravo, porém vós sereis inculpáveis. Ou seja, o servo disse que só em quem achasse que seria o servo. Então eles concordaram. Verso 13, então rasgaram as suas vestes. Quando eles descobriram que o copo estava com Benjamim, eles rasgaram as suas vestes de tristeza, porque eles haviam comprometido com o pai que traria de volta. Rasgaram as suas vestes e voltaram. Aí nesse instante a gente tem o quê? Quando eles voltam e todos encontraram José. José então diz duramente: por que vocês fizeram isso?
tratando-me dessa forma, eu fiz o bem, vocês me tratam oferecendo o mal, me roubando. Você não sabe que existe em minha capacidade de adivinhar. Ele estava dizendo assim, eu quero que vocês entendam que eu conheço o caráter de vocês. Era isso, José estava querendo trazer para que eles revelassem quem eles eram de verdade. Aí, olha só, agora Benjamim vai ficar preso. Agora nós temos aqui o verso 18, como Judá se coloca agora para interceder, se colocando para ficar no lugar de Benjamim. Diz assim, ó, então Judá se aproximou dele. Ah, Senhor meu, rogo-te, permita que o teu servo fale só mais algumas coisas aos teus ouvidos. Aí ele conta a história que ele se comprometeu ao pai em trazer aquele menino, ou do contrário, ele ficaria como escravo no lugar de Benjamim. E aqui nós temos aqui, ó, só para a gente perceber, aqui, ó, verso 30. Agora, pois, indo eu ao teu servo, meu pai, e não indo o moço convosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e os teus servos farão descer as cães do teu servo, meu pai, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque o teu servo se deu por fiador por esse moço para com o meu pai, dizendo: se eu não vos tornar a trazer, eu serei culpado para com meu pai. Agora, pois, fique eu, disse Judá, como servo ou como escravo no lugar desse meu senhor. Ei, quando José viu isso, Judá se colocando no lugar de Benjamim para ficar como servo, sabe o que aconteceu? Aqui no 45 nós temos, então, 45 verso 1, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam, ele bradou: saía todos, sai depressa. E a ninguém ficou ele senão José e os seus irmãos. E ele levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviram também a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados, parados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora, pois, chegai-vos a mim. Verso 4, chegaram-se então, disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritais contra vós mesmo, por mim haveres vendido por aqui, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 5 anos de fome e ainda haverá mais 5 anos em que não haverás lavoura. Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vossa sucessão, ou seja, na terra para quase preservar a vida, um grande livramento assim, pois não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Aqui está, queridos. Ei, nós precisamos compreender isso. Quando nós passamos por alguma dificuldade, permita que Deus transforme essa dificuldade em uma bênção. Deus estava no comando e controle e José compreendia isso. José disse que não foi eles que venderam simplesmente porque eles queriam vender, mas Deus estava trabalhando por trás de toda essa situação, mesmo diante da maldade dele, Deus transformou aquilo em bênção. E José disse que Deus o enviou na frente para que ele pudesse conservar a vida, para que ele pudesse conservar a sua sucessão. Sabe o que José estava dizendo? Deus me enviou para conservar o nascimento do Messias que iria acontecer no futuro, porque veio da descendência de José, da descendência de Judá, que era filho de Jacó. Então aqui está, eu e você precisamos ter essa compreensão. Deus está trabalhando em todos os aspectos para cuidar de mim, cuidar de você, para que eu e você também um dia sejamos salvos, possamos viver eternamente com Ele, em meio aos problemas, em meio ao desafio. Nós precisamos ver e compreender que Deus está no comando e controle. Sabe, queridos, qual é o seu problema, qual é a sua tragédia, qual é o seu desafio? Deus não abandona nenhum dos seus filhos e nós precisamos confiar nisso. Que você aprenda com essa história, confie em Deus, faça a vontade de Deus, seja fiel a Ele e Deus vai conduzir a minha vida e a sua vida em direção à eternidade. Que Deus nos abençoe, que juntos possamos viver a esperança da eternidade por meio do sacrifício de Jesus, porque Ele não nos abandona. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, porque o Senhor está no comando e controle de nossas vidas. É a nossa oração.